dois têm de morrer. Ao nosso dever e lealdade. Dor, minha dor, não há uma dor no mundo que não seja minha. Chocolate! Macunaíma! Vem cá, vem! Vem cá! Olha! Bebe essa primeira água de janeiro pra ver se você fala. Tá com 6 anos, não fala nada! Tá mais que na hora! Bebe! Quando eu estava levando o Macunaíma lá em Nancy, aí se apresentou pela primeira vez no Ocidente o Kazuo. E a gente se encontrou, eu fui ver a obra dele e fiquei assim, embasbacado. Eu fui ver todos os dias o Kazuo lá em Nancy. Ele foi ver Macunaíma também. Assisti bem tarde, das 11 até noite adentro. Normalmente teria sentido tédio e sono, mas no caso de Macunaíma, foi como se eu recebesse uma lição de vida. Ao invés de tédio, muita energia. Vi muita beleza, muita força. E para mim, até hoje, é como se eu tivesse visto o espetáculo ontem. Está muito vivo dentro do meu coração. Tanto é que saiu no livro que eu me inspirei, o Macunaíma foi inspirado no Macunaíma. Não, nós nos conhecemos ele através da obra dele e através de Macunaíma, nos conhecemos nesse ponto. Né? E ficamos admiradores e amigos depois, desde então. A partir de Macunaíma eu estudei muitas coisas. E é como se eu perseguisse um pouco o que o Antunes perseguia. Estudei, vi, aprendi. É como se eu tivesse recebido uma grande graça. Eu me sinto muito grato a ele e ao seu trabalho. Eu vi o interesse que ia haver por Macunaíma e ninguém conhecia, na verdade, tinha lido Macunaíma. Aqui no Brasil, né? As pessoas falavam, né, dos exames sobre Macunaíma, mas eram resuminhos idiotas, ninguém sabia o que era Macunaíma. E eu vi, então, que eu consegui, de certa maneira, decodificar de uma maneira justa, não decodificar de maneira boba, idiota, didática demais, que eu poderia continuar esse projeto, né, de fazer uma antologia brasileira. E foi por isso que depois eu continuei com o Nelson Rodrigues, depois eu fui para o Guimarães Rosa, então, os meus autores preferidos, né? Eu entrei no tempo que era Grupo Macunaíma, começo dos anos 81, fim dos anos 80, e aí eu fiz um teste, porque estava precisando de uma pessoa para Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno. Eu fiquei 4, 5 anos com ele, numa época muito especial, que eu acho que foi o germe de tudo, onde o Antunes começou a pensar sobre o trabalho do ator, sobre um grupo, enfim, onde ele quis fazer um trabalho muito mais do que uma peça. Assim, um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa, um grupo de estudo que tivesse a ver com ele, com a pessoa dele. Quando terminava a Escola de Arte Dramática, no último ano, alguém do Antunes precisava de uma atriz para fazer Nelson Rodrigues e foi me assistir no exame da Escola de Arte Dramática e CRAU. Me pegou, me levou para o Antunes e lá eu fiquei 10 anos. Eu ainda não estava inteirado ainda do Jung. No Rio de Janeiro, quando eu fui fazer um dos espetáculos lá, e vi um livro de Michel Eliade, não sei o que, peguei e comecei a ler.
bem no Rio. Aí eu comecei a entender, através do Michel Eliade, aí eu fui para o Jung, aí eu fui para o pensamento chinês, aí eu comecei a entender todos os arquétipos e todos os símbolos, né, que estavam em Macunaíma. Então, eu só vinha decodificar depois, na época eu fui no impulso, né, animal, né, me soltei. Né, no instinto, né? Para mim foi uma coisa muito diferente, porque quando a gente está na psicologia, a gente estuda as coisas, vamos dizer assim, os métodos e tal. Então no começo eu briguei muito. Eu achava que a visão dele tinha que ser freudiana e que a Geni falava 28 dias que eu tô te esperando, não era por causa da lua nem de nada, era por causa da menstruação. Eu tinha uma certa briga no começo com isso. Depois eu entrei no mundo dele e eu vi, enfim, com a coisa do mito do eterno retorno e tal, que aquilo tinha uma dimensão no Nelson Rodrigues maravilhosa, que a leitura dele era perfeita. E até hoje, Sebastião, até hoje eu não vi uma leitura que me fizesse ver o Nelson com aquela profundidade e com aquela amplitude que ele deu. Ele abriu um caminho maravilhoso, assim, este caminho, enfim, do arquétipo, do consciente coletivo. O Nelson Rodrigues, você lê ele superficialmente, você acha, é um pornógrafo, é isso, é aquilo, né, na superfície, né? Mas se você começar a se adentrar, né, através nas entrelinhas do Nelson Rodrigues, você começa a perceber uma outra realidade que é incrível. A coisa mais linda que aconteceu na minha vida, no Antunes Filho, foi entender a diferença dos estereótipos para os arquétipos, não é? Eu vim de circo e no circo só se fazem estereótipos. O que são os estereótipos? São as marcas exteriores, os gritos, o grito 24, a lágrima 32, a pancada 25, é o modelo de fora, não é? São os carimbos exteriores. Quando eu entro no Antunes, eu fui fazer carimbo. Tomei o maior pau. Ele disse, não é nada disso, não é nada estereótipo, é arquétipo. Geni, eu tô precisando de um favor teu de mãe pra filho caçula. Outra surubada eu não faço mais, por dinheiro nenhum. Não é nada disso, Geni, o negócio agora é sério. Você sabe quanto é que tá me devendo? Eu pago, pode deixar que eu pago. Paga mesmo porque eu tô dura, sabe como é? É meu irmão. O tal? O Herculano. A mulher morreu. Exato, ficou viúvo. Opa! Se você começa a analisar o Nelson Rodrigues como... Aí eu entro o Zembinski, todo mundo, né? Analisar de maneira freudiana, você está perdido. Você está perdido, não é freudiano. Porque o Freud, ele vai só até o inconsciente pessoal de cada um, né? E Jung não. Ele vai para o inconsciente coletivo, ele vai para uma coisa mais arcaica, mais sagrada, mais profunda. Vamos a Nelson Rodrigues. Depois disso tudo explicado e lido, o elenco teve que ler tudo sobre os arquétipos. Vem a Marlene com o Geni, de toda nudez será castigada. Eu não estou sabendo, eu estou chegando no Antunes, foi o primeiro papel, eu vim de 15, 20, 30 anos de circo, eu fui pro circo com 3 meses, bebezinha. Eu começo a Geni com estereótipos. Muito batom vermelho, muito peito de fora, saia curta mostrando a calcinha e reborde. Isso é estereótipo. E eu achando que estava agradando, porque eu era atriz do pai, atriz da companhia teatral Maracanã, que era a companhia de meu pai. Achando que estava agradando. O Antunes para este ensaio e liquida comigo. Devora, arrebenta. Eu entro em piração, me ponho a chorar. Eu entendo a prostituta assim. Aí, Antunes investe dias e mais dias e meses no arquétipo, dizendo que a prostituta, a santa, o bandido, o ladrão, o assassino, o facínora,
a Madre Teresa de Calcutá, está dentro da gente em forma de arquétipo. Então, fui aos prostíbulos com um amigo meu, um cafetão, aos prostíbulos da rua Mauá. Esse é não tem onde abaixar mais. O mais baixo de todos. Marlene, não olha pra nem roupa, nem sapato, nem vestido, não. Converse com elas e leia a alma delas. Quem são? De onde vieram? Por que estão ali? O que fizeram de suas vidas? Por que esta opção? Como chamam? Como não chamam? Os pais sabem que são prostitutas. As famílias têm filhos, não têm filhos. Ou seja, são estratégias. Porque como eu vou pegar o arquétipo? Se é uma matriz interior, você tem que ter caminhos. Este é um dos caminhos que eu aprendi com o Antunes a mexer nesta matriz original chamada arquétipo. Eu só entendo sexo no casamento. Meu bem, raciocina. Você vai ter a sua noite de núpcias como se eu fosse deplorar você. Para, Geni, para. Eu comecei a perceber, ilusão, que a gente... eu comecei a deixar fluir o meu inconsciente, que nada mais era que que eu chamo outras realidades, era o meu inconsciente, o meu subconsciente que vinha à tona. E eu comecei a perceber que essa outra realidade que eu já tinha, de certa maneira, eu poderia incorporar, eu poderia tornar isso concreto no meu trabalho. Eu comecei a dar vazão a esse outro lado, a esse lado invisível, né? Essa realidade embutida. Comecei a dar vazão. E aí eu comecei a fazer com que os atores começassem a fazer outros tipos de exercícios para soltar, sabe, essas coisas meio nebulosas e transformar o corpo quase que em nebulosas, né, em nuvens, né? E daí começar a sacar os impulsos eletromagnéticos, né? E procurando dar forma a esses impulsos eletromagnéticos do subconsciente. O Antunes muda muito os exercícios, mas há alguns que ele mantém, que são exercícios exatamente para nós captarmos esse outro viés do personagem, o viés arquetípico e não estereotipado. Então, tem os famosos exercícios, por exemplo, o desequilíbrio. Ele objetiva quebrar essa pedra que somos, que a vida nos fez. Seria mais ou menos isso. O desequilíbrio, ele tinha vários estágios, assim. Eu peguei o finzinho de um, que era que as pessoas procuravam um eixo, assim, e se esborrachavam, assim, no chão, que era uma quebra, assim, era uma quebra bastante brusca, assim, né? Que era... Daí as pessoas corriam para lá e para cá e assim ficavam por algum tempo, né? Outros exercícios foram feitos, já eram diferentes dos exercícios, né, do Macunaíma, que eram um exercício mais de espontaneidade, mais de soltura. Os exercícios já procuravam, né, o sonho, né? Já procuravam essa realidade embutida dentro de nós.
Então foi muito interessante esse processo. E aí que davam aquelas formas, né, de desequilíbrio e de bolha, né, esvoaçante. Eu senti que quando a gente voltou da Europa, em 82, é que ele já estava com uma outra cabeça, que naquele momento, enquanto a gente estava viajando, ele tinha se preparado de forma diferente, entrou o CPT, o SESC, e aí as coisas começaram de uma outra forma. Nós temos aí um encontro de projetos, né? O Antunes, fundamentalmente, tem um projeto com relação ao teatro e a importância do teatro e a formação para o teatro. E ao trabalhar a formação para o teatro, ele se fundamenta em alguns princípios, né? O princípio, por exemplo, do rigor técnico. Ou seja, o ator e todos os demais profissionais do teatro, mas sobretudo o ator, ele tem que ter o seu desenvolvimento pessoal e profissional o mais completo e o mais perfeito possível. Então, ao juntar esses dois elementos, de alguma forma, ele vem ao encontro exatamente de uma proposta que é de uma instituição como a nossa. A instituição, nos seus princípios básicos, procura o quê? Procura o bem-estar, a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento sociocultural das populações em geral, especialmente dos comerciários, né? Esta escolha do SESC em atuar na área de teatro já tinha sido feita, né? E precisou ir mais fundo, né? Já tínhamos feito não apenas a construção do Teatro Anchieta, que vem de 68, já tínhamos feito uma série de festivais importantes para revelação de autores, atores, diretores, cenógrafos que estão aí atuando de uma maneira bastante intensa, mas faltava um projeto que, além da criação de condições para novos e para formação de plateia, alguma coisa que atuasse na linha da formação de profissionais, atores e pessoas ligadas diretamente à produção teatral de maneira mais contundente. Então, juntando esses fatores todos, o SESC, na década de 80, em 82, decide acolher um projeto que, como disse, já era um projeto que cabia, que encaixava, que tinha a ver com a proposta institucional do SESC. E isso se dá de uma maneira muito tranquila e, aos poucos, vai se desenvolvendo, vai aprimorando, e o CPT, nesse momento, é criado, trazendo o Grupo Macunaíma como, digamos assim, o formador, com a liderança do Antunes, o formador do CPT. O CPT foi a minha formação, porque eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar lá. Eu já queria fazer teatro, mas eu não tinha nem idade para prestar exame na universidade, enfim, na ECA, na EAD. E ali foi então a minha escola, a minha formação. E o Antunes tinha então toda a estrutura do SESC para poder desenvolver os projetos dele. Então eu tive a grande chance de começar fazendo a Julieta, Shakespeare, e fiz Nelson Rodrigues, fiz Macunaíma, e a gente chegou a ensaiar a Pedra do Reino, que acabou não estreando. E a Pedra do Reino que eu realizei, fechado, né? Um circuito fechado para algumas pessoas. E aí eu briguei com o Suassuna, brigou comigo, eu não brigo com o Suassuna, brigou comigo aqui, não sei o quê. E tudo bem, né? Estamos ficando de bem, agora ele quer que eu faça de novo. Mas, tudo bem, vamos tentar, porque eu adoro o Suassuna, né? Eu acho ele um grande autor e maravilhoso, extraordinário romancista da Pedra do Reino. E era uma época onde, assim, cada semana a gente fazia um espetáculo em repertório, fora as viagens internacionais que a gente tinha para participar de festivais e tudo. Então eu sinto assim que eu comecei pelo inverso, quer dizer, eu tive acesso ao melhor diretor do país, com os melhores autores, com os melhores textos e convivendo com o teatro de ponta, experimental, internacional. Quem sabe nos teus lábios tenha ficado alguma gota que me faça também morrer.
E o Romeu e Julieta foi um trabalho que o Antunes fez com um grupo que, enfim, uma parte estava voltando da Europa e outra parte era totalmente nova, que ele já estava trabalhando aqui. Então vinha um grupo, entre aspas, veterano, com um grupo que estava novo, e aquilo se deu Romeu e Julieta. E essa coisa de ele pegar referências e fazer tudo do jeito dele. Mas foi um trabalho lindo, Romeu e Julieta. Foi atingir um público jovem maravilhoso. Refrigério naquele momento que eu estava fazendo, era um jogo que eu estava brincando, era o meu recreio, eu fazia as peças e ia fazer Romeu e Julieta, para brincar um pouco. E as pessoas falam, mas como refrigério? Mas era um refrigério, foi uma brincadeira que eu fiz, que é aquela coisa das 360 coisas, então fazer uma coisa assim, né, um refrigério, né? E uma coisa particular dos Beatles, a separação dos Beatles, a separação de Romeu e Julieta, era uma coisa amorosa, por isso que coloquei os Beatles, porque era uma coisa amorosa, assim, minha, era uma carta, um love letter, não uma carta de amor. Não seja tão cruel, meu doce peregrino. Tuas mãos fizeram um gesto costumeiro. Nas mãos das santas, os devotos deixam palmo com palmo o beijo verdadeiro. Mas os devotos e as santas não têm lábios? Para rezar, meu doce peregrino. Por Deus, então, eu te suplico um beijo, para aumentar a minha fé. As santas não se movem e se consentem. Fica assim, então, que eu colho a graça de teu beijo. Qualquer coisa que você faça em um país, você tem que ver de um lado uma opressão. A situação psicológica do Brasil. Isso tem sempre, todas as peças têm sempre essa opressão do poder. De algum lugar vem esse poder que oprime, entendeu? Que oprime. Né? Que pode ser até a própria morte, em determinado momento, em Gilgamesh, pode ser os pais do Romeu e Julieta, pode ser os poderosos, o imperialismo, né? No Nelson Rodrigues, que lógico, o Nelson Rodrigues você tem que ter o imperialismo de um lado, o poderoso de um lado, né? E a colônia aqui vagando, né? Não é... A colônia não se dá não somente de maneira econômica, mas se dá ainda de maneira cultural até hoje. Hoje você vê que estamos colonizados ainda, somos colonos ainda, né? De culturas alienígenas. A gente montou o Romeu e Julieta umas 4 vezes, o Antunes montava, aí depois ele tinha coragem de desmontar tudo e começar de novo, e desmontava tudo, então aquele palco nu, então todo o processo dele de criação, de angústia, trabalhando os atores, a exigência dele, a provocação dele, eu acho que o que me marcou, e que às vezes até é difícil para depois você você achar o seu caminho ou seguir o seu caminho, é essa exigência enquanto alma, né? Eu acho que isso ele te cobra o tempo inteiro. Esses profissionais todos que são preparados no seio do CPT, são profissionais que são formados em decorrência da necessidade do fazer teatral. Do fazer teatral que é, digamos assim, o fulcro central da ação do CPT. E é digamos, um setor, uma área dentro do SESC Consolação, que funciona como uma companhia de teatro. Ou seja, com tudo o que é necessário para que uma companhia de teatro funcione. Então tem o profissional que lida com a infraestrutura administrativa, tem o profissional que vai lidar com a cenografia, com a sonografia,
com, enfim, todos os aspectos ligados ao teatro figurino, etc. E a cenotécnica, além da direção, obviamente. Agora, é importante ressaltar que esses aspectos todos têm sempre, como de resto em tudo que o SESC procura realizar, um aspecto formativo. Terra, terra, yin e yang, terra e flutuação, terra e flutuação. Não façam nada programado, por favor. Temos que quebrar todo o corpo. Tornar massinha. Entrei no projeto Rosa Cabriúna, que era com a Márcia Medina. Daí, com o processo, tinha um projeto do Augusto Matraga. Daí que eu passei para o Augusto Matraga. De início, eu fiquei assim, assustado, né? Que você fazia um teatro que não sabia o que era o teatro. Aí, daí, de repente, fazendo um teste. Veio aquele homem falando, vá mais para trás, vem mais para frente. Daí que eu perguntei, né? Falei assim, quem é aquele homem, o cachimbo, que mandou para frente, para trás? Aí falaram, é o Antunes Filho. Daí ele mesmo pegou aí e perguntou, você sabe quem sou eu? Daí eu falei, eu não sei quem é o senhor. Eu sou Antunes Filho, fala, muito prazer, eu sou Geraldinho. Daí ele deu risada, mas eu não sabia que era o Antunes, né? Depois que eu soube, assim, no final do teste, que até hoje estou fazendo teste, né? Que nunca termina os testes, a gente fica assustado da responsabilidade de pegar tal pessoa tão avançada, né? Você está com o hábito de fazer muita pressão de trás para frente. Até eles ficaram gravando e você estava ridículo. Eu estava ridículo, gravando ridiculamente, gravando errado. Você está fazendo... Agora, o que é? É louco? Se eu quiser fazer... E não é... Isso é puro o quê? Isso é pura projeção, bicho. Você fez tudo na projeção. Ele ficou fazendo meia hora de projeção e ele gravando. É bom, por exemplo, de como não fazer. De como não fazer. Eles gravaram de como não fazer para você. Vai apilhar sapo. Quem me ensinou assim, pegar esse equilíbrio no dia a dia do trabalho, da metalúrgica, ou fosse outra profissão, né, com CPT, quem me ensinou mesmo foi o Antunes, né? Daí ele perguntava se eu tinha um tempo, daí muito se ilude, assim, ficar querendo fazer o teatro, trabalhar em teatro, pega e omite, né, falando que tem o tempo todo livre, né? Daí eu fui verdadeiro com ele, falei, não, eu necessito mesmo trabalho, eu entro 7h30, né, às 18 horas, mas eu posso conversar com o meu encarregado, né? Através da passagem do Adhemar Guerra por Curitiba, que foi uma outra pessoa que teve uma importância muito grande eu digo que o Adhemar me salvou, depois como também o Antunes veio me salvar, que são os meus mestres, assim, foi de tirar e fazer o teatro através dessa provocação, de você estar sempre aberto para tudo, para todo tipo de informação, sempre estar disponível, quer dizer, você não segurar nada, né, no conhecimento. Quanto mais você abre espaço para que ele aconteça, mais você evolui dentro do teu trabalho. Então, eu fiz o último trabalho que eu fiz em Curitiba foi com o Adhemar. Na realidade, eu cheguei até o Antunes, também através do Adhemar, foi uma indicação do Adhemar Guerra. E o Antunes foi, na realidade, muito generoso, né? O Antunes não teve nenhuma pressa, nenhuma ansiedade de me aproveitar como ator, ou que, por exemplo, que eu queimasse etapas dentro da minha formação. Eu comecei a trabalhar com o Antunes, esse meu contato com ele foi através de um teste rápido em relação, ele mandou preparar algumas cenas da Hora e Vez de Augusto Matraga. Eu fiquei ensaiando isso durante uma semana e depois eu fui apresentar essas cenas pro Antunes
e que foi assim o primeiro susto, né? Porque você passa uma semana trabalhando e era assim, a forma com que eu me colocava no palco, a forma que eu iniciava, a maneira com que eu abria a boca para falar, já, ok, vamos passar para outra. Falei, mas ele não viu nada, né? Então eu comecei a perceber que na realidade não interessava a cena, me interessava a maneira, a tua disponibilidade. É essa palavra que me acompanha até hoje, é a tua disponibilidade para o teatro, a tua disponibilidade para esse, sabe, o arriscar-se, né? O dar a cara para bater, enfim, enfrentar as dificuldades e ter essa... reconhecer as tuas precariedades, trabalhar, aceitá-las, né? E ter sempre uma meta lá na frente para você atingir. Eu tive, ao mesmo tempo, um contato inicial com a técnica, né, do desequilíbrio, né, do Antunes, todo um trabalho que ele desenvolvia com os atores, e eu sempre fui muito São Tomé. E ele percebia que isso não era uma coisa assim também da maldade, eu queria ver para crer. Então eu sempre tinha uma certa desconfiança, sempre um pé atrás em relação a tudo que acontecia, mas ao mesmo tempo eu percebia nos outros atores que existia uma mudança na qualidade ou mesmo na disponibilidade dos atores físicos para fazer um trabalho, mas aquilo tudo era muito novo para mim. Então eu fiquei muito tempo em contato com o novo, mas ainda segurando algumas coisas velhas minhas. Então foi um processo muito lento que na realidade acho que durou nesse período uns 3 ou 4 anos, né, de alteração. Na primeira dificuldade que eu tinha, eu voltava um pouco ao velho. Então esse tempo ele foi me dando. A minha lei é a sorte dos homens que eu estou comandando. E o sertão é a forte água. E Deus então é o gatilho. Tem de ser. Na verdade, eu gostaria de fazer era o Grande Sertão. E eu vi possibilidade de fazer fragmentos do Grande Sertão, né, no Augusto Matraga. Meu burrico é minhas vistas. Só tem noite e não tem dia. É quem traça o meu caminho nessa minha travessia. Vamos, Jericó, vamos. E me interessou isso no Augusto Matraga, essa busca de se saber. Eu tirei muita coisa do Grande Sertão e coloquei no Augusto Matraga. É o homem se saber. Também eu queria me saber. Eu estava querendo me saber. E por coincidência também, né, entre aspas, o esotérico do Guimarães Rosa, né, do Guimarães Rosa, me ajudava. Tanto é que eu não falava mais sertão. Né, eu inventei na época, depois todo mundo começou a repetir, é sertal. Não é sertão, é sertal, né? Ali era bem nítido oriental, porque eu posso falar, o Nelson Rodrigues não era oriental ainda, né? Era junguiano, podemos dizer, né? E o que eu acho importante no espetáculo, e que não foi entendido, porque sempre que se faz, e que haviam feito até aquele momento obras do Guimarães Rosa, seja no teatro, no cinema, tratavam sempre do aspecto exterior da obra. O que eu procurei mostrar no Augusto Matraga não era mostrar as paisagens, não era um universo externo que eu estava mostrando, era tudo o universo dentro dele. Era um processo interior da personagem. A viagem não se dá por fora, se dá por dentro. E isto não foi compreendido porque estavam acostumados com os bang-bang do Guimarães Rosa. Eu fiz o contrário, eu não queria fazer uma viagem externa com palco giratório, sabe, com cactos ali a colar.
sabe, com o sertão, entendeu? Com as veredas, não era isso. O sertão e as veredas estão dentro de você. Monstro matador e a briga com a família inteira. Quando eu fiz a Mãe Quitéria, eu tinha 30 anos. E ela simplesmente tinha a idade da Terra, segundo Antunes. Olha o arquétipo aí. Ela não é uma velha, Marlene, que tem 60, 70, 80, 90 anos. Ela é a Mãe Terra. Sim, o que é Mãe Terra Antunes? É aquela que é analfabeta, não importa. Não sabe ler nem escrever, não importa. É fedida, não tomava banho, não importa. Anda cheia de trapos, não importa. Não tem dente, não importa. Mas sabe tudo do mundo e da vida e dos outros mundos. Viu? Ó, filho! Olha o que ele fizeram pra você, ó. Você anda, você anda. Ele queria mais do que a hipotonia. Ele queria uma hipotonia e ainda com uma certa respiração do cansaço da vida física. No começo me faltaram elementos e eu não conseguia incorporar. Com o tempo, com os dias, fazendo, eu fui incorporando. No final eu jogava, eu era a atriz jogadora da Mãe Quitéria. No Joãozinho Vivem eu tive contato com a parte do desequilíbrio. Era só um estado novo de ser na representação, que na realidade o desequilíbrio teria que ter completo. O desequilíbrio seria na tua cabeça, na tua maneira de ver as coisas, na tua maneira de não segurar nada, tá vamos dizer assim, em constante desequilíbrio. Ninguém há de esquecer o nome de Augusto Esteves das Pindaíba. Quando ele me convidou para fazer uma traga, evidentemente a resposta antes dele me perguntar já seria assim, claro. E foi uma entrada assim, tipo de 10 dias. Então todo o trabalho do levantamento de uma traga já tinha sido feito. Eu entrei já com as marcações mais ou menos dadas por ele. Então eu não senti o levantamento desse trabalho. Eu senti sim o clima que existia, de uma profunda disciplina, de seguir esse mestre, né? de seguir o Antunes de uma maneira assim, quase cega até. O que eu acho que ali estava perfeito, porque tudo estava dando muito certo, né? Tinha figuras excepcionais, de grande talento ali, pelo menos nesse contato que eu tive. Então tinha uma força extraordinária essa encenação. E sempre muito clean, muito bonita. Eu nem sei por que uma traga não recebeu críticas ainda melhores do que recebeu. Porque até hoje quem assistiu o espetáculo ficou marcado por ele. Era absolutamente extraordinário. E o Antunes, eu não tive esse contato muito grande com ele, porque eu já fui direto para o ensaio. Eu não tive aquelas reuniões da salinha de ensaio, não é? E depois eu tive mais tarde, em outra coisa. Mas eu segui isso e o Antunes é fascinante, né? Essa inquietação que ele tem, eu acho absolutamente extraordinário. E quando você acerta o personagem, ou você acerta aquilo que ele está pretendendo dizer, com a encenação ou com a cena, a alegria dele é tão fantástica. A gente se sente muito mais recompensado do que o aplauso da plateia futuramente, né? Que nos é dado. Esse clima que ele cria de trabalho é extraordinário. Então essa disciplina rígida que ele tem, né? A gente começa a compreender e ver o resultado disso de uma maneira muito clara.
I'm approaching it initially trying to locate as a unit. Tento inicialmente localizar, como unidade, sua ética e sua estética relacionadas à busca conduzida por ele, que começou em Macunaíma e continuou pela década dos 80, quando o Brasil estava se redescobrindo como democracia. Ele investigava o ser brasileiro não baseado em folclore. Tanto quanto eu saiba, ele é o único artista de teatro em qualquer lugar do mundo que tem despendido tanto tempo e energia explorando sua própria cultura. Neste caso, as várias culturas que constituem o mosaico do ser brasileiro. Eu não seria uma atriz com uma dimensão, ou enfim, com uma preocupação tão profunda como, apesar de, enfim, mas como eu acho que eu sou hoje. Claro que posso ser muito mais, mas eu acho que o Antunes me deu um referencial enorme. O trabalho lá, eu realmente me joguei de corpo e alma, e eu trabalhava um período imenso com um prazer incrível. Eu acho que essa dedicação da gente ao teatro que a gente tinha foi o que eu mais aprendi, da gente estar a serviço do teatro e não o teatro a serviço da gente. Dentro de mim eu tenho uma nostalgia enorme daquele tempo, uma gratidão imensa, e eu sei que eu não seria a mesma pessoa preocupada com educação, preocupada com o artista e a formação do ator em termos, vamos assim, um pouco mais amplos do que as técnicas, né, de ator que precisariam ser adquiridas. E sei também que hoje eu adoraria trabalhar novamente com ele. Assim, eu tenho um amor enorme por ele, pela pessoa dele, por tudo que ele me ensinou e me proporcionou. Uma maravilha. Burra! Você é uma burra, você é uma pedra lapidada que eu nem sei se vai conseguir ser lapidada. Humilhação total. O teu lugar, acho que é vender cachorro quente na praia. Ofensas. Eu com uma pérola na mão, linda, maravilhosa, pelo menos todo mundo dizia, e ele dizendo que eu tinha que vender cachorro quente na praia pra me humilhar. Humilhar por quê? Eu, sendo a filhinha do papai e a primeira atriz do circo, eu era a tal. Então eu cheguei no Antunes, a tal comigo mesma. Ele falou, a tal, você vai ser a tal um dia, mas agora vamos quebrar tudo. Vamos tirar esse Dioniso que você tem, essa terra que você tem, esse cheiro de serragem molhada que você tem do pai, esse Dioniso. O ator é pensamento e ação together. Pensamento e ação. Claro, emoção trabalhada, sensibilidade estetizada, me entende? E no circo era emoção jogada. No Antunes, emoção trabalhada. O ator é senhor da sua emoção e jamais se deixa senhorear por ela. Jamais. Não. Os dois corcéis de Platão na mão, não é? Platão, no século IV a.C., dizia... o homem nasceu com o homem é um cocheiro com 2 corcéis. Na mão direita está a razão, na mão esquerda está a emoção. Você vai trabalhar com isso e no meio tem a sensibilidade. O Antunes é um grande artista e é uma pessoa completamente ligada a tudo que acontece no mundo e tenta ter um pensamento por trás da obra dele, tem um objetivo, tem uma pesquisa. E isso ele passou, acho que, pra gente. É algo como que religioso, entendeu? Quer dizer, a sua busca existencial enquanto ser humano se reflete no seu trabalho. Você não simplesmente é uma atriz que vai lá e exerce profissionalmente um trabalho e tem técnica, ou sei lá, para isso, mas é um trabalho que reflete a tua busca de vida, a tua essência. Então, todo o teu processo nessa terra, nesse mundo, ele está expresso ali no seu trabalho. Eu acho que isso que marca muito todo mundo que trabalhou com ele. Quer dizer, não é gratuito, você não é só um operador, né, do seu instrumento, mas você é o próprio reflexo de tudo que percorre dentro e fora da sua existência.
continuo sendo metalúrgico, freelance, né, metalúrgico, né? Daí o pessoal até brinca, assim, os caras da telecomunicações, né? Ah, você conserta tal coisa pra mim? Eu falo, conserto, de domingo, 9 horas da manhã. Então, tô fazendo mais coisas ainda. Na área de tudo, né, assim, que tenha ligado a conserto, a gente pega e faz, né? Portões, grades. O CPT é um exemplo vivo dessa atuação do SESC. É uma companhia de teatro abrigada dentro do SESC, com o suporte do SESC para que possa realizar o seu trabalho, numa perspectiva educativa e inspirado na figura do seu coordenador, que é uma figura ímpar dentro da história do teatro brasileiro. Então, é um caráter, digamos assim, muito especial, e eu diria que raro, quase que excepcional, o SESC fazer essa opção por um homem, um diretor, um homem do teatro, um criador como Antunes, com as características dele, o SESC fazer essa opção e trazê-lo como uma espécie de um realizador abrigado, assumido, eu brinco, tombado, entre aspas, pelo SESC, porque ele é uma pessoa inserida totalmente dentro da instituição para poder realizar esse trabalho formativo e, portanto, tem um caráter muito especial. Antunes is like the electric current inside a cyclone. O Antunes é como corrente elétrica dentro de um ciclone. Baseada no que tinha lido, temia ficar desapontada. Tinha medo de encontrar um homem verdadeiramente autoritário, um verdadeiro tirano. Agrada-me afirmar que durante estes poucos meses, o que eu descobri foi exatamente o contrário. Ele é muito impaciente, sim, quer tudo certo e não se compromete facilmente. Mas existe uma alma dentro daquele corpo, um espírito muito bondoso, muito sensível e muito respeitoso com o ser humano. Ele é um homem complexo, com inteligência inquieta e energia inexorável. Ele é apenas o máximo, não é? O Antunes está certo, quer dizer, a dramaturgia não evolui porque não existem atores, né? O diretor não evolui porque, né, ele não pode evoluir se o ator não evoluir. Então, quer dizer, a chave do teatro é o ator. Então, o ator precisa cuidar, é obrigação do ator, né? E mudar essa postura de aluno para colaborador, né? Que é isso também que o Antunes procura, é de você poder fazer parte, assinar embaixo, porque é muito fácil você tirar o corpo fora, né? E nos espetáculos do Antunes, na proposta de trabalho dele, era sempre assim, ou você vestia a camisa e defendia aquela tese, né? Ou o público te engolia, não só o público, como a crítica, como a classe, porque era uma defesa de tese. Se estava errado, errava todo mundo junto, não tem essa coisa, ah não, mas foi o diretor que pediu, né? Ah, não, eu não fiz o espetáculo porque eu não tinha os atores preparados para isso. Então, eram dadas todas as condições de que isso acontecesse, e eu acho que não existe uma pessoa que não tenha passado e que o CPT, tanto o trabalho do Antunes, quanto os espetáculos dele, quanto os atores que passaram por lá, não marcassem de uma certa forma ou não resgatassem nos atores o prazer pelo teatro. Sempre foi assim, as pessoas estavam meio que desistindo do teatro. Elas assistiam alguma coisa do Antunes, ouviam a energia, o conhecimento, esse domínio que às vezes o que os atores têm, ou esse prazer de estar no palco, e dizer assim, o teatro é o grande barato, né? Mas, na verdade, a pergunta que eu faço para a moçada que vem no CPT, aqui do SESC, né? É se eles sabem o que é arte. Hoje em dia, o showbiz, né, o entretenimento pelo entretenimento, ganha as páginas dos jornais e ganha também a mentalidade de consumo e de posse das pessoas. Então o cara quer fazer teatro, ou quer fazer isso ou aquilo, é para se mostrar, para poder ter um lugar ao sol e fazer sucesso. Ele quer o sucesso. Eu não sei se é incompatível o sucesso e a arte. Às vezes o sucesso e a profundidade artística. A arte é uma outra coisa.
O sucesso é uma decorrência. Você não procura o sucesso, você procura resolver certos problemas interiores, né? Certas inquietações espirituais que você tem. É prometeico, você está sempre procurando alguma coisa, algum foguinho novo no celestial, né? No celeste, para trazer aos homens. Então, ato de conhecimento, tratar com mistério, né? Você trabalha com mistério, como a vida é um mistério, né? A vida é um mistério. E é esse mistério que é o principal, a principal fonte de curiosidade, né, das almas inquietas, né? Então você se torna iconoclasta, tendo que quebrar tudo para ver se acha alguma coisa, ou um louva-a-Deus permanente. Mas dura você estar sempre permanentemente numa atitude crítica. Mano velho, ficando quase, mano velho. É a gente aqui se acabando claro, olhando o céu e o diabo na rua, no solto, espreitando por dentro da gente. Não nada! Desvia, compadre! Demo não existe! Demo não há! Existe homem humano! Travessia! Confessa tua verdade, vem dizer quem te matou. No meu palco tem sempre algo estranho flutuando. Um dos dois tem de morrer. Ao nosso dever e lealdade. Dor, a minha dor, não há uma dor no mundo que não seja minha. Chocolate!